É liquidação no Botafogo, galera! Se você quer comprar um jogador do Botafogo, a hora é essa, porque o Botafogo tá vendendo todo mundo. No dia de ontem, a SAF do Botafogo, que adora vender jogadores, recebeu 3 propostas por 3 jogadores diferentes. Pelo Arthur Cabral, pelo David Ricardo e pelo Arthur Ponta, o Arthur Reborn. Olympique de Marseille ofereceu proposta pelo Arthur Reborn e o Torino pelo jeito descobriu o Botafogo, né? Ofereceu proposta por 2 jogadores, primeiro pelo David Ricardo e depois pelo Arthur Cabral. Se você, assim como eu, fica agoniado a cada notícia de transferência do Botafogo, a cada venda de jogador do Botafogo, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, até porque somos mais Botafogo. No dia de ontem, o Botafogo recebeu proposta por esses 3 jogadores. Arthur Cabral, David Ricardo e o Arthur Ponta, o Arthur Reborn, o Arthur Anão. Embora a SAF do Botafogo adore aceitar propostas, vender jogadores o mais rápido possível, não dificulta a saída de ninguém e sempre pelo bem da carreira do jogador, embora a SAF adore aceitar propostas, vou deixar aqui a minha opinião sobre essas 3 propostas. Algumas, a meu ver, são boas e o Botafogo realmente deve aceitar. Já outras, eu acho que o Botafogo deve negociar mais ou não aceitar. Então, embora a SAF do Botafogo adore receber propostas e já aceitar de cara, eu vou deixar aqui a minha opinião para saber se é boa ou não essa proposta. Então vamos lá, vou comentar sobre a primeira proposta. A primeira proposta foi feita pelo Olympique de Marseille, time da França, no Arthur Reborn, o Arthur Anãozinho, o Arthur Ponta Direita. O nosso ponta, ele recebeu essa proposta do Olympique de Marseille de empréstimo com obrigação de compra no final do empréstimo, se atingir algumas metas, de 8 milhões de euros. O Arthur, ele vem contratado pelo Botafogo por 10 milhões de euros, pelo Zenit, lá da Rússia. Mesmo time que o Luiz Henrique está agora. Bem, ele veio por 10 milhões de euros, agora está saindo por um empréstimo com obrigação de compra por 8 milhões. Bem, está saindo por menos dinheiro, né? Por um valor abaixo do que ele foi comprado. Foi comprado por 10, está sendo vendido por 8. Tudo bem, tem ali já um ano mais velho, né? Ele realmente não fez uma temporada excepcional, tem ali uma desvalorização, é normal, está saindo quase no 0 a 0. Para o Botafogo, que está precisando de dinheiro, se desfazendo do Savarino, se desfazendo do Marlon Freitas, eu acho que 8 milhões ainda é uma boa pedida. Bem, e eu vou comentar agora por que eu venderia o Arthur, né? Embora a proposta seja ali quase no 0 a 0, o Botafogo está precisando de dinheiro, está se desfazendo do Savarino, do Marlon Freitas, então é uma proposta que ainda assim tem um bom dinheiro envolvido. E o Arthur, ele vem num contexto diferente para o Botafogo, né? Ele é um bom jogador, não é um mau jogador. Ele, num contexto diferente, ele é um jogador comum. É um jogador que entra, às vezes faz boas partidas, às vezes faz partidas péssimas. Então o Botafogo não conseguiu ter ali no contexto do Arthur um jogador estável. Ora ele ia bem, ora ele ia muito mal. Ora ele dava classificação pra gente, como aquele jogo contra o Estudiantes na Libertadores, que ele faz um golaço e classifica o Botafogo na fase de grupos. Ora ele nos fazia passar raiva, perdendo gols de cara, puxando contra-ataque de maneira bizonha, ridícula. Então o Arthur, ele tem essa relação de amor e ódio com a torcida que não é muito bem resolvida. Então a torcida do Botafogo já pega no pé do Arthur, ele não tem essa relação de tranquilidade com a torcida, muito porque ficou muito na cabeça do torcedor que ele veio para substituir o Luiz Henrique. E, obviamente, ele não é o Luiz Henrique, né? Ele vem no mesmo contexto, o Luiz Henrique vai para o Zenit, ele vem do Zenit. Então, parece que é uma troca. E a torcida do Botafogo meio que associou o Arthur ao Luiz Henrique. Até porque ele joga pela mesma faixa do campo, usou a camisa 7, que era a camisa do Luiz Henrique ano passado. Então, isso tudo contribuiu para que a torcida esperasse algo sobrenatural do Arthur. Quanto não é, o Arthur é um jogador bom, nível Brasil, só que ele não é craque. Então, assim, o Botafogo, a torcida do Botafogo já criou essa antipatia pelo Arthur. Então, uma proposta de venda num cenário onde dos 3, Arthur Cabral, o Arthur Ponta e o David Ricardo, eu acho que a perda mais razoável para o Botafogo seria do Arthur. É onde você tem mais peças de reposição no elenco, você tem ali o Vidalba, que acabou de chegar também à ponta direita, você tem o Matheus Martins, que joga por ali, você tem o Barreira, você tem o Santi Rodrigues, que termina a temporada jogando pela direita. Então, o Botafogo tem várias peças de reposição ao Arthur, vendê-lo por um bom preço
e tendo peças de reposição e acabando com essa antipatia do torcedor de pegar no pé dele, eu acho que era o cenário perfeito. Talvez o único problema seja as ocasiões da venda, sejam ali as particularidades dessa venda. Talvez empréstimo com obrigação de compra no final do contrato, talvez não seja o cenário ideal para o Botafogo. O Botafogo está precisando de dinheiro para ontem, então o Botafogo precisa desse dinheiro agora, não apenas no final do contrato. Então, se o Botafogo pudesse negociar, né, melhor essas particularidades aí do contrato com o Olympique de Marseille, o Botafogo conseguindo vender agora já pelos 8 milhões, já seria muito melhor. E aí eu seria 100% confiável para vender o Arthur, deixar ele seguir a carreira dele. E enfim, muito obrigado pelos serviços prestados, mas valeu, Arthur. Agora eu vou para o segundo caso, que é o do David Ricardo. O David Ricardo, ele recebeu uma proposta, primeiro bizonha, do Torino, uma proposta de 1 milhão de euros, depois mais 6 milhões no final do empréstimo, também era uma proposta de empréstimo. O Botafogo renegociou e está pedindo 8 milhões de euros pelo David Ricardo. Aí vamos lá, tem 2 pontos nessa negociação que devem ser frisados. Um lado bom e um lado ruim. Qual seria o lado bom? Bem, 8 milhões de euros por um zagueiro que é teoricamente reserva do Barbosa é um bom valor. 8 milhões de euros hoje em dia, para o Botafogo que está precisando de dinheiro, se livrando do Savarino, aquilo tudo que a gente já sabe, é um bom valor. Para um jogador que não é titular, não vai deixar o Botafogo com buraco na defesa, não vai ter uma reposição ali. O Botafogo, que acerta muito no scout com jogadores da defesa, poderia muito bem aceitar essa proposta, digamos que chegue de 8 milhões pelo David Ricardo, e ir no scout, com certeza o Botafogo tem alguém mapeado no scout que compre por 1 milhão, por 2 milhões, assim como fez com o próprio David Ricardo. O Botafogo, ele tem uma coisa boa na era SAF, que é sempre acertar em compra de zagueiro. O Botafogo sempre foi certeiro no scout dele ao encontrar zagueiros. Foi assim com o Adrielson, foi assim com o Jair, foi assim com o Barbosa, foi assim com o David Ricardo. Então o Botafogo tem acertado muito nessa parte do scout com relação a zagueiros. Então não seria nada demais o Botafogo vender um zagueiro reserva por 8 milhões de euros, algo que daria em torno aí de 45 a 50 milhões de reais. Vendia ele para o mercado externo, para a Itália, para o Torino, e nesse contraponto ia lá no scout, contratava alguém ali por 1, por 2 milhões, igual foi o próprio David Ricardo. O Adrielson veio de graça, o Jair foi um pouco mais elevado, mas também foi um scout certeiro, porque ele também jogou bem, já foi vendido de novo. Então o Botafogo ia lá, ia repor com alguém mais barato, que também continuaria sendo opção ao Barbosa, e ficaria tudo no 0 a 0. Às vezes o Botafogo teria até o Dória. O Dória está livre no mercado, é cria do Botafogo, deu entrevista recentemente falando sobre o Botafogo, está saindo do México, está voltando para o Brasil. Por que não trazer o Dória de graça e vender o David Ricardo? Seria uma opção. Agora, também tem um lado ruim. Qual é o lado ruim? O nosso novo técnico, o Martin Anselmi, ele gosta de jogar com uma linha de 3 na defesa. E aí, dependendo de como seja essa linha de 3, talvez o David Ricardo seja importante momentaneamente. Vou explicar por quê. Nessa linha de 3 zagueiros, o Botafogo pode jogar com Bastos, Barbosa e David Ricardo. E aí o David Ricardo seria importante. E aí a sua venda realmente comprometeria o sistema defensivo do Botafogo. Agora, isso se o Martin Anselmi realmente jogar com 3 zagueiros. Por quê, Felipe? Porque realmente ele pode fazer uma linha de 3, mas não necessariamente com 3 zagueiros. Ele pode pegar um volante, recuar aqui no meio e jogar com Bastos, Barbosa e um volante. Pode ser o Danilo, ou pode ser o Alan, ou pode ser alguém contratado, né? Ou ele pode também pegar um dos 2 laterais e recompor essa linha. Por exemplo, pegando com Barbosa, Bastos, ou aliás, ao contrário, Bastos, Barbosa e um Alex Telles. O Alex Telles fazendo essa recomposição aqui e liberando o Vitinho para fazer essa subida ao ataque. Pode ser então uma linha de 3 sem necessariamente ter 3 zagueiros. E aí poderia realmente vender o David Ricardo. Então tem que ficar atento para saber como que o Martin Anselmi vai montar essa equipe. Se realmente agora ao longo dos treinos, na semana, ele montar essa linha de 3 com 3 zagueiros, de fato 3 zagueiros de ofício,
o David Ricardo vai ser importante. Por quê? Porque o Caio Pantaleão está lesionado. Ele só volta depois da Copa do Mundo, dão ali para setembro, outubro, a volta do Caio Pantaleão. Então, nesse momento, o David Ricardo seria importante. Até porque os outros zagueiros que o Botafogo teria seria o Ítalo, que é um jogador que veio recentemente ali para uma oportunidade de mercado, do Toronto, e o Riquelme, que é um jovem que vem do Sport. Então não seria nenhum zagueiro pronto para ser titular. Então essa trinca de zagueiros, Bastos, Barbosa e David Ricardo, seria útil. Agora, se ele montar essa linha de 3 sem 3 zagueiros, né, recompondo um volante ou um lateral, fazendo essa linha de 3 com um lateral ou um volante, aí o David Ricardo volta a ser opção no banco, e aí, porventura, você poderia talvez negociar o David Ricardo sem problemas. E por último, talvez a minha opinião mais polêmica, vou comentar sobre o Arthur Cabral. O Arthur, ele recebeu uma proposta também do Torino, como eu falei no início do vídeo, de 9 milhões de euros, podendo, com algumas metas, chegar a 12 milhões de euros. O Arthur Cabral, ele é negociado com o Botafogo por 12 milhões de euros, podendo chegar a 15 milhões de euros. Ou seja, estaria ali também tendo uma desvalorização. Mas, nesse caso, eu não venderia o Arthur Cabral. Talvez seja a opinião mais polêmica aí. A torcida do Botafogo também não gostou das atuações do Arthur Cabral, não viu ele rendendo, gostaria também que se desfizesse do Arthur. Só que eu vejo uma situação diferente. O Arthur Cabral, na temporada passada, ele junta 2 temporadas. Ele já vem de uma temporada inteira na Europa, chega no Botafogo no Mundial de Clubes, não tem férias, já emenda uma temporada na outra, já começa jogando no Mundial de Clubes, volta para o Brasil, Campeonato Brasileiro, já começa a jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e emenda uma temporada na outra, fica um ano e meio jogando sem férias, sem nada, sem descanso, criou lesões, não estava com um físico legal, talvez isso tenha atrapalhado o físico, né? A situação do Arthur Cabral. Não estou dizendo que isso é uma regra, estou dizendo que isso pode ter ajudado, pode ter atrapalhado o Arthur Cabral. Então, o fato dele ter chegado, emendado uma temporada na outra, pode ter sido um problema. Outra coisa é que o Arthur Cabral já se mostrou eficiente a nível Brasil. Ele já foi artilheiro de equipes no Ceará, já foi artilheiro de equipes no Palmeiras, tanto é que no Palmeiras o credibilizou a ser vendido para a Europa. A Europa veio aqui e se interessou por ele pelos gols que ele fazia. Não é que o Arthur Cabral é um craque, é o 9 do Hexa, não é isso. Mas o Arthur Cabral, a nível Brasil, num time ajeitadinho, num time que ataca, como é a proposta, o que o Martin Anselmi deseja para a equipe, se esse time for bem armado, atacar bem, eu ainda tenho fé que o Arthur Cabral vai resolver e vai fazer gols. Outra situação, galera, é que um centroavante no mercado, ele é muito caro. Diferente da relação do David Ricardo, onde você pode vendê-lo e contratar ali um outro jogador mais barato, jovem, para ser reserva, se o Botafogo vender o Arthur Cabral, o Botafogo tem que ir no mercado fazer uma reposição para contratar um centroavante titular. E aí, galera, fica muito mais difícil. Um centroavante titular não é barato. Um 9 hoje não é barato. Então o Torino está vindo aqui tentando comprar o Arthur Cabral em baixa. Por isso a proposta é de 9 milhões podendo chegar a 12. Mas se realmente chegasse uma proposta de 18 milhões de euros, aí não faz sentido. Aí vende o Arthur Cabral, compra alguém por 10, ainda fica no lucro de 8. Só que por 9 milhões, menos do que ele veio, o Botafogo não precisa se desfazer assim de um centroavante, até porque não tem ninguém no mercado com isso. E vamos lá, né? Vamos combinar. Não dá pra gente confiar em Cris Ramos como titular do Botafogo. Eu, pelo menos, não gosto dessa opinião, desse pensamento. Muito menos o Kadir, que é um jovem ainda, tá jogando Copa São Paulo, então tem que ser colocado aos poucos na equipe. Então, para o Botafogo vender o Arthur Cabral e tentar chegar no mercado atrás de outro atacante, já praticamente na metade de janeiro, tendo daqui a pouco o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco o Libertadores, chegar nesses jogos sem um centroavante titular seria muito perigoso. Então eu não venderia o Arthur Cabral, primeiro, por não ter uma peça de reposição à altura no elenco, segundo, por não conseguir comprar ninguém no mercado também, porque o Botafogo não está com dinheiro assim, galera. O Botafogo está tendo que se desfazer de jogadores. Como é que o Botafogo vai comprar outro jogador no mercado nesse momento? Talvez daqui a 6 meses, 1 ano, com o Textor se ajeitando com a Eagle e tudo mais, tendo investimentos, o Botafogo consiga realmente fazer de novo investimentos como fez no Luiz Henrique, como fez no Almada, como fez no Danilo na temporada passada. Mas nesse momento o Botafogo não consegue fazer esse tipo de investimento.
Então, se desfazer do Arthur Cabral, vai ficar sem centroavante. Não tem como botar uma aposta para ser centroavante do Botafogo. Então, não tem opção no elenco, não tem opção no mercado e nem tem dinheiro no mercado para isso. E terceiro, eu ainda acredito no Arthur Cabral. Não acredito em Papai Noel não, mas no Arthur Cabral eu ainda acredito. Eu acho que ele num time ajeitadinho, um time ofensivo, dá para fazer seus gols. O Arthur Cabral já mostrou que sabe fazer gols. Foi isso que o credenciou a jogar em times grandes no Brasil, times também na Europa. Então, se ele fizer ali uma média de 15 a 20 gols por ano, já ajuda bastante, já seria uma boa complementação ali no ataque. E sim, eu ainda acredito no Arthur Cabral, por isso eu não venderia ele. Então é isso, galera. Embora a gente entenda que a SAF do Botafogo gosta de vender todo mundo, essa é a minha opinião sobre essas 3 propostas que o Botafogo recebeu no fim da tarde de ontem. Eu venderia o Arthur Reborn, eu entenderia melhor como é essa relação pelo David Ricardo, até partindo pelo próprio Martin Anselmi, para saber como que ele vai jogar, e eu não venderia o Arthur Cabral. Enfim, se você ficou até o final do vídeo, curte aí, se inscreve no canal, até porque somos mais Botafogo. Um grande abraço e saudações alvinegras.